Boa noite, pessoal. Estamos aqui para rezar o 22º dia da quaresma da nossa meditação. Como de costume, a gente vai começar rezando a coroa de lágrimas. Antes de começar, queria reforçar para vocês, né? Quem já conhece essa devoção da coroa de lágrimas, quem já rezou, já pediu graça, já alcançou graça, deixa nos comentários pra gente. Quem nunca ouviu falar também, se tiver curiosidade de saber sobre, deixa no comentário que a gente pensa em fazer um vídeo, alguma coisa assim, para explicar um pouquinho mais sobre essa devoção. Bom, vamos começar pela cidade da Santa Cruz e Senhor nosso Deus, nosso amigo espiritual e seu Pai. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis-nos aqui as vossas pedras do Filho de Jesus crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daqueles que com tanto amor nos amam. Nos acompanhando no caminho doloroso do Calvário. Fazei o bom mestre que nós saibamos aproveitar da lição que alimentamos, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Um beijo a Jesus, que são as lágrimas daquelas que mais amam na terra e mais amam no céu. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais amou no céu. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais amou no céu. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais amou no céu. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra e mais amou no céu. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais amou no céu. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais amou no céu. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Meu Jesus, ilumine seus olhos para as lágrimas de vossa mãe santíssima. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais amou no céu. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais amou no céu. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais amou no céu. Veja Jesus, que são as lágrimas daquela que mais amou na terra, que mais amou no céu. Veja Santíssima Mãe das Dores, nós pedimos que retire vossos olhos aos nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome de vossas lágrimas irmãs,
ouça as nossas preces e nos conceda com as graças que desejamos a coroa da vida eterna. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvar o mundo do erro comum. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. E agora sim, seguimos para as meditações. Hoje, terceira quarta-feira da quaresma, como já disse em alguns vídeos, cada dia da semana ele dedica a algo especial. E toda quarta-feira é dedicada a São José. E hoje, não diferente, a igreja celebra da glória de São José, esposo da Virgem Maria. O que é o guarda do seu Senhor será glorificado. Devemos ter por certo que a vida de São José, sob a vista e na companhia de Jesus e Maria, foi uma oração contínua, cheia de fé, de confiança, de amor e resignação, e de oferecimento, visto que a recompensa é proporcionada aos merecimentos da vida. Considera quão grande será o paraíso, a glória do santo patriarca. Com razão, se admite que ele, depois da bem-aventurada Virgem, leva vantagem a todos os demais santos. Por isso, quando São José quer obter alguma graça para seus devotos, não tanto pede, como de certo modo manda a Jesus e Maria. A glória que Deus oferece no céu aos seus santos é proporcionada à santidade de vida que eles levam em terra. Para termos uma ideia da santidade de São José, basta que consideremos unicamente o que diz o Evangelho. José, seu esposo, como era homem justo. A expressão homem justo significa o homem que possui todas as virtudes, porquanto aquela a quem falta uma delas não pode ser chamado de justo. Ora, se o Espírito Santo chamou a São José justo, na ocasião em que foi escolhido para esposo de Maria, avalia que os tesouros do amor divino e de todas as virtudes o nosso santo não deveria auferir dos colóquios e da contínua convivência com sua santa esposa, que lhe dava exemplos perfeitos de todas as virtudes. Se uma só palavra de Maria fosse bastante eficaz para santificar ao Batista e para encher Santa Isabel do Espírito Santo, a que alturas não pensamos que deve ter chegado a bela alma de José pela convivência familiar com Maria, da qual gozou pelo espaço de tantos anos. Além disso, que aumento de virtudes e de méritos não deve ter adquirido São José, convivendo continuamente por tantos anos com a própria santidade, Jesus Cristo, servindo-o, alimentando-o e assistindo-lhe nessa terra? Se Deus promete recompensar aquele que por seu amor dá um simples copo de água a um pobre, considera quão alta glória terá dado a José, que o salvou das mãos de Herodes, lhe forneceu vestidos e alimentos, o trouxe tantas vezes nos braços e carregou com tanto afeto. Devemos ter por certo que a vida de São José, sob a vista e na companhia de Jesus e Maria, foi uma oração contínua, cheia de atos de fé, de confiança, de amor, de resignação e de oferecimento. Se, pois, a recompensa é proporcionada aos merecimentos ajuntados na vida, considera quão grande será a glória de São José no paraíso. Santo Agostinho compara os demais santos com estrelas, mas São José com o sol. O padre Soares diz que é muito aceitável a opinião que depois de Maria, São José leva vantagem a todos os demais santos em merecimento e em glória. Dom Juvém Bernardino de Bustos conclui que São José, de certo modo, dá ordens a Jesus e Maria, quando quer impetrar algum favor para seus devotos. Meu santo patriarca, agora que gozais no céu sobre o trono elevado junto ao vosso amadíssimo Jesus, que vos foi submetido na terra, tende compaixão de mim, que vivo no meio de tantos inimigos, maus espíritos e más paixões, que me dão combates contínuos para fazer perder a graça de Deus. Pela felicidade que tiveste de gozar na terra, sem interrupção, da companhia de Jesus e Maria, alcançai-me a graça de passar o resto da minha vida sempre unido a Deus e de morrer depois do amor de Jesus e Maria,
para que um dia possa ir gozar convosco de sua companhia no reino dos bem-aventurados. E vós, meu amado Jesus, meu amadíssimo Redentor, quando poderei gozar-vos e amar-vos no paraíso face a face, seguro de não vos poder mais perder. Enquanto viver, estarei exposto ao perigo. Ah, meu Senhor, meu único bem, pelos merecimentos de São José, que vos amais e honrais tanto no céu, pelos merecimentos de vossa querida mãe, e mais ainda, pelos merecimentos de vossa vida e morte, pelas quais mereceste para mim todo o bem e toda a esperança. Não permitais que em tempo algum eu me separe nesta terra do vosso amor, a fim de que possa ir para a pátria do amor e possuir-vos e amar-vos com todas as minhas forças, e nunca mais, em toda a eternidade, afastar-me de vossa presença e do vosso amor. Bom, o texto de hoje, ele traz um pouco sobre São José, de como a igreja encara São José. E eu confesso que eu sempre gostei muito da Igreja Matriz de Paraíso, né, a igreja dedicada a São José. E eu sempre, talvez porque era a Igreja Matriz, a igreja que eu fui batizado, a igreja que meus pais casaram, a igreja que eu sempre frequentei. A maioria das missas que eu passei na minha infância, na minha juventude, também na fase adulta, a maioria delas é na matriz. Eu acho que isso cria um certo vínculo. Mas acho que desde 2017, 2018, quando eu comecei a amadurecer mais na fé, e quando eu senti a minha verdadeira conversão, eu sempre me aproximei muito de São José. E eu vejo que, assim como o texto trouxe, né, que São José acaba por dar ordens a Jesus e Maria. Veja, o esposo, diante do cenário da igreja, do casamento da igreja, ele tem total autoridade, ele é a autoridade da casa. Então ele manda na esposa, ele manda nos filhos. Por quê? Porque o esposo, assim como Jesus, morreu na cruz e deu todo o seu sangue, toda a sua vida por sua esposa, a igreja, o esposo também é chamado a se sacrificar, a morrer por sua esposa, por sua casa, por seus filhos, a dar todo o seu sangue. E por isso, a ele cabe a autoridade. Jesus mesmo, sendo filho de Deus, ele também é o filho adotivo de São José. São José é o chefe da casa. É ele que manda. Se Jesus não tem pecado, ele deve honrar seu pai e sua mãe. E São José faz essa figura do pai. Então, desobedecer São José iria colocar Jesus numa situação de pecado. Se Jesus não tem pecado e não pecou, então ele é obediente a São José. E veja que a autoridade dada aos maridos, no caso de São José, é dado quando a esposa, que é submissa, e quando os filhos são submissos, diante de um pai, diante de um esposo, que age com amor e com respeito. Porque um marido que age com amor e com respeito, ele nunca dará uma ordem que ofenderá, ou que maldizerá ou maltratará a sua esposa ou seus filhos. A sua ordem será sempre em volta do bem comum. E por isso a Virgem Maria obedecia, lhe era submissa, mesmo se José não lhe desse ordens, provavelmente dito, sempre pedidos. Ela sempre assumia com caráter de ordem, de obrigação, entendendo o seu papel de submissão. E Jesus é a mesma coisa, porque ele não poderia dar brechas para algum julgamento de pecado dele por não honrar, não obedecer São José, que era seu pai. E hoje no céu, São José tem tantas graças, e como o próprio texto diz, que abaixo da Virgem Maria, ele é o primeiro na fila dos santos. E ele é um excelente exemplo para nós homens, para nos basear em ser virtuosos como São José. São José é chamado de justo. E como o texto bem explica, justo era todo aquele que era completo em todas as virtudes. E nós devemos trabalhar nessas virtudes. Hoje em dia nós esquecemos. Nós buscamos o dinheiro, o trabalho, o enriquecer, bens materiais, os prazeres,
aproveitar a vida, curtir a vida, seja comendo, passeando, comprando, ostentando. Cada um sabe os seus prazeres, mas as virtudes são deixadas de lado. A honestidade, a bondade, a caridade, a justiça, a honra, o respeito, o amor e temência a Deus. São coisas que São José tinha muito. E ele é esse perfeito modelo para nós. E outra coisa que São José nos ensina, e eu acho que é onde que eu mais preciso aprender com São José, é a parte do silêncio. São José, mesmo sendo escolhido para ser o pai adotivo de Jesus, mesmo depois da Virgem Maria sendo o maior entre todos no céu, mesmo assim, ele fica em silêncio. Ele é obediente a Deus, temente a Deus, e tudo faz em silêncio, mesmo sendo injusto, mesmo com tantas maravilhas na sua vida. Ele não se colocou ao ponto de falar, de chamar o protagonismo para si ou fazer algo do tipo. Ele soube com humildade agir em silêncio e obedecer a Deus em tudo, com o seu testemunho de vida. Acho que essa é a maior evangelização de São José, que é justamente no silêncio mover o mundo para Cristo, mover o mundo para Deus. E muitas das vezes somos convidados a viver esse mesmo momento. Hoje, nessa época de rede social, onde todo mundo tem palavra, todo mundo quer falar, todo mundo acha ser o dono da verdade, São José nos convida a silenciar, a simplesmente agir com amor, com prudência, com sabedoria, com humildade e em silêncio. Existe um ditado que diz que cão que late não morde. Então quem quer fazer muito barulho não vai morder de verdade. São José tinha isso. Ele não precisava do barulho, do alvoroço. Ele tinha o seu senso de justiça. Ele sabia que por maior que ele fosse, por mais tudo que ele pudesse fazer, ele não era nada diante da criação. Ele não era nada diante do Senhor que estava ali com ele, que ele estava educando. Que possamos usar nessa quaresma esse modelo de São José, de humildade e virtude. Que possamos pedir para São José para sermos bons esposos, bons homens, bons pais, bons amigos, bons conselheiros, bons ouvintes, bons amantes de Jesus. Que possamos ser bons fiéis a Cristo. Que possamos manter a nossa jornada. Porque mesmo que a cruz seja pesada, mesmo que no meio do caminho tenha muitos espinhos, mesmo que tenhamos quedas, o próprio Cristo nos ensinou a carregar a cruz. Nos ensinou a lidar com os espinhos, o qual ele foi coroado. Ele ensinou que quando caímos, temos que juntar forças e nos levantar e prosseguir. Nos ajudou a entender que podemos e precisamos ser humildes e acolher a ajuda do Sirineu para carregar nossa cruz. De dar o perdão e de ser fiel a Deus, mesmo que na dor. E muito disso ele deve ter aprendido também com São José. Ele que foi o justo. Que possamos trazer essa reflexão, esse conjunto de pensamentos, de ideias para a nossa vida. Que possamos refletir durante essa quaresma, durante essas meditações, o que estou fazendo com a minha vida? Como eu estou agindo em casa, no trabalho, com os amigos, com os colegas? Como eu estou agindo comigo mesmo? Que eu possa usar o exemplo de São José na minha vida. E que eu possa criar uma devoção com São José. Esse que educou a Cristo, pedir que ele possa nos educar, nos formar, nos ajudar a ser fiéis a Cristo, fiéis a Deus, a um propósito, e a buscar e nunca esquecer do céu.
meus irmãos e minhas irmãs. Muitas das vezes nos preocupamos tanto em conquistar as coisas nesse mundo, ou simplesmente a sobreviver a esse mundo, que esquecemos que pelo batismo temos um chamado universal, ou seja, para todo mundo. Um chamado à santidade. Eu e você somos chamados a ser santos. Santos de calça jeans, santos do dia a dia, santos que lavam louça, santos que saem para trabalhar, assim como São José trabalhava na sua carpintaria. Que não esqueçamos nunca, jamais, que nascemos para ser santos. Porque santo não é só padre, não é só freira, não é só aqueles que já estão no altar. Santos somos nós, que buscaremos, com a graça de Deus, um lugar no céu na eternidade. Possamos viver e seguir esse divino momento, divino exemplo. E com a graça, pedir essa graça a São José, de ser educados por ele, educados para o céu. Essa era a meditação que eu gostaria de fazer com vocês hoje. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que estão sendo feitos. Deixe seu comentário, sua curtida, sua sugestão. E que possamos seguir juntos nessa caminhada de quaresma e possamos. Vou até ali, na hora de acabar. E que possamos alcançar a glória eterna e uma verdadeira conversão, uma santa quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito